Boa noite, meu nome é Emily. Esse semestre eu vou acompanhar monitoria de Direito Civil 2. E para hoje, eu conversei com o Chacon e ele me pediu para que eu fizesse questões de inadimplemento. Eu vou compartilhar a tela, acho que fica mais fácil. Vou fechar a câmera e vou compartilhar a tela para a gente ler as questões e ver qual acerta, porque as outras estão erradas e tudo mais. Só um minutinho, estou compartilhando. Pronto. Bom, vamos lá. A primeira questão que eu separei, ela diz o seguinte: opera-se de pleno direito a subrogação quando? Letra A. A terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Letra B. O adquirente do imóvel hipotecado, ele paga o credor hipotecário, bem como quando o terceiro efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. Letra C. O credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. E, por fim, a letra D, que diz que o terceiro não interessado, paga a dívida em nome por conta do devedor. Então, vamos lá. A letra A, ela está errada, porque a subrogação ela não ocorre automaticamente. Ela depende de uma condição expressa, né, entre as partes ali, as partes acordam. Ou seja, quem empresta o dinheiro, ele precisa negociar previamente com o devedor que, ao emprestar a quantia para pagamento da dívida, ele será subrogado os direitos do credor. Então, a letra A está errada. A letra B, ela está parcialmente correta, porque a subrogação ela ocorre de pleno direito no caso de terceiro interessado que quer pagar para preservar um direito sobre o imóvel. Porém, a primeira parte menciona que o adquirente do imóvel, pagando a dívida hipotecária, ele não vai configurar subrogação de pleno direito necessariamente. Então, o adquirente ele pode pagar para liberar o bem da hipoteca, mas isso não garante automaticamente a subrogação, novamente, né, dos direitos do credor, a menos que haja uma previsão, uma disposição nesse sentido, e o que tornaria, né, a subrogação convencional. A letra C é a letra correta, né? Então, a subrogação, ela ocorre de pleno direito, sim, conforme o artigo, se não me engano, 346 do Código Civil. Então, quando o credor ele recebe pagamento de um terceiro, expressamente ele transfere todos os seus direitos. E a letra D, ela está errada, porque ela diz que quando um terceiro não interessado paga a dívida em nome e por conta do devedor, isso não gera subrogação de pleno direito. Então, esse pagamento ele é visto mais como uma liberalidade, tipo um favor, digamos assim, e não vai conferir automaticamente ao pagador os direitos do credor, a menos que seja, tipo assim, um acordo entre eles, como não é o caso. Agora a gente vai para 2. A 2 diz o seguinte: sobre o inadimplemento das obrigações, é correto o que se afirma em letra A. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, a mora do devedor se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Letra B. O credor não poderá enjeitar a prestação, ainda que se torne inútil devido à mora. Letra C. O devedor não pode responder pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, mesmo se houver por eles responsabilizado. Letra D. Nos contratos onerosos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contratado aproveite, e por dolo, aquele a quem não favoreça. Nos contratos benéficos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. E letra E. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito in mora o devedor,
Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Vamos lá. Vamos começar pela letra A. A letra A está incorreta, porque a mora nas obrigações decorrentes de ato ilícito, ele não exige interpelação, porque ela ocorre automaticamente com o inadimplemento. Então, a letra A a gente vai descartar. A letra B também está errada, porque o credor, ele pode sim rejeitar a prestação se esta for inútil ou impossível, mesmo com a mora. Então, a letra B também a gente descarta. A letra C, a gente vai descartar também, porque o devedor ele pode ser responsabilizado por caso fortuito ou força maior, se houver previsão contratual que vai eximir ele da responsabilidade. Então, o Código Civil ele prevê que o devedor não responde por perdas e danos se a obrigação não puder ser cumprida por caso fortuito ou força maior. Porém, se um contrato ele dispuser que, mesmo diante de caso fortuito ou força maior, a parte deve assumir alguma responsabilidade, isso pode alterar a regra geral. Então, a parte que diz que, mesmo se houver por ele responsabilizado, gera a ideia de previsão contratual. A letra D também está errada, porque nos contratos onerosos, o beneficiário pode responder por dolo, sim, e em contratos benéficos, as partes respondem por culpa, mas não é sempre assim. É sempre assim que ocorre. E, por fim, a letra E é a correta, pois ela afirma que o inadimplemento da obrigação, que é positiva e líquida, ela constitui pleno direito, a mora do devedor, e na ausência de termo, a mora se constitui mediante a interpelação judicial ou extrajudicial. Bom, vamos para a próxima questão. A questão 3 diz o seguinte: Calçados e Bolsas Limitada contratou a vidraçaria Wilson Leão para feitura e instalação de portas e prateleiras de vidros para a inauguração de uma nova unidade, marcada para as 2 semanas antes do Natal. A vidraçaria Wilson Leão cobrou pelo serviço R$40 mil, exigindo o pagamento adiantado da quantia de R$20 mil. Calçados e Bolsas Limitada concordou com o pagamento da quantia exigida, a título de adiantamento, pelo prestador de serviço, com 30 dias de antecedência da inauguração da loja. Faltando 10 dias para a data de execução do serviço contratado, o prestador de serviço começou a não responder às mensagens do tomador de serviço. Calçados e Bolsas Limitada, diante da proximidade do Natal, contratou outro prestador de serviço, pagando a quantia de R$28 mil, e o serviço foi finalizado em 10 dias antes do Natal, podendo a loja ser inaugurada. Diante dessa hipotética situação, é correto afirmar que Calçados e Bolsas Limitada, letra A, tem direito à rescisão do contrato celebrado com vidraçaria Wilson Leão e a exigir a devolução da quantia dada, como adiantamento mais o equivalente, com atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e horários de advogado. Letra B. Não tem direito à rescisão do contrato celebrado com vidraçaria Wilson Leão, porque conseguiu contratar outro prestador de serviço para preço menor. Letra C. Tem direito à rescisão do contrato celebrado com a vidraçaria e a exigir apenas indenização no valor de R$8 mil, correspondente à diferença do que gastou a mais, considerando o valor inicialmente negociado. Letra D. Não tem direito à rescisão do contrato celebrado com a vidraçaria porque contratou outro prestador de serviço, sem antes notificar judicialmente ou extrajudicialmente o primeiro contratado. Tem direito apenas à restituição da quantia que efetivamente pagou a vidraçaria, ou seja, R$20 mil. Bom, vamos analisar as opções. A letra A, ela está correta, porque o Calçados e Bolsa Limitada, ela tem o direito, sim, de rescindir o contrato com a vidraçaria por descumprimento contratual. Então, já que o prestador ele não se manifestou em 10 dias da execução do serviço, além disso,
pode ser exigido também a devolução do valor adiantado, que foi de R$20 mil, com atualização monetária, juros e honorários advocatícios. A letra B está errada, porque o fato de ter conseguido um prestador mais barato, ele não vai excluir o direito à rescisão por descumprimento contratual. Ou seja, a falta de resposta da vidraçaria é o motivo principal. A letra C também está incorreta, porque Calçados e Bolsas Limitada pode rescindir o contrato, sim, e exigir a devolução do adiantamento do descumprimento, né? Então, nesse caso, a ausência de resposta já caracteriza o inadimplemento. Letra D, a necessidade também está errada, né? Porque a necessidade de notificação prévia, ela depende da natureza do contrato e também da gravidade do descumprimento causado. Então, nesse caso, a ausência de resposta, ela já caracteriza o inadimplemento. E letra E, a restituição, ela deve incluir a devolução total do valor pago, não apenas o montante pago, ou seja, também está errada. Então, a alternativa certa, letra A. Vamos para a próxima. Para a quarta, se eu não me engano. Cristina, Danilo e Eduardo comprometeram-se solidariamente a dar determinado automóvel a Felício até o final do mês. Ocorre que a entrega oportuna do bem foi impossibilitada por culpa exclusiva de Eduardo. Diante disso, é correto afirmar que, letra A, perante Felício, somente Eduardo pode ser responsabilizado pelos juros da mora. Letra B, Felício pode optar entre exigir a cláusula penal integralmente de Eduardo ou então exigir somente proporcionalmente a cada um dos devedores. Letra C. Pelas perdas e danos sofridos por Felício, somente Eduardo responde, mas todos continuam solidariamente responsáveis pelo equivalente. Letra D. Eventual cláusula ou condição adicional celebrada entre Cristina e Felício pode agravar também a situação dos demais devedores em virtude da solidariedade. E letra E, se Daniel for exonerado por Felício da solidariedade, não poderá ser chamado a participar de eventual rateio da cota de Cristina se ela vier se revelar insolvente. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro a letra A. A letra A diz que somente o Eduardo pode ser responsabilizado. Ela está incorreta, porque os três podem ser responsabilizados. A Cristina, o Danilo e o Eduardo podem ser responsabilizados pelos juros da mora. A letra B também está incorreta, porque o Felício ele pode optar entre exigir a cláusula penal integralmente do Eduardo ou dos demais devedores. Então, a solidariedade, ela permite essa opção, mas não é exigência proporcional, a menos que haja disposição contratual específica entre eles, o que não é o caso. A letra C está correta, a letra C é a letra correta, porque a entrega oportuna do bem ela foi impossibilitada por culpa exclusiva do Eduardo, como está mencionado no enunciado. A letra D, ela também é incorreta, porque não pode agravar. O artigo 278 do Código Civil, ele diz que qualquer cláusula ou condição ou obrigação adicional estipulada entre os devedores solidários e o credor, ele não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes. Então, por isso que torna a letra D também incorreta. E a letra E também está incorreta, né? Porque o Daniel ele não pode ser chamado a participar de eventual rateio da cota de Cristina, se ela viesse revelar insolvente, ainda que tenha sido exonerado pelo Felício da solidariedade. Então, assim, a gente pode dar uma olhadinha no artigo 284 do Código Civil, que ele diz que nos casos de rateio entre os codevedores,
contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Então, também está incorreta. E a letra correta, só para relembrar, é a letra C. Agora eu separei duas questões também de certo e errado para a gente conversar um pouquinho. A primeira dela diz o seguinte: o pagamento, principal modo de adimplemento, não se limita a transações monetárias, incluindo também o pagamento por consignação e subrogação, permitindo a extinção da dívida de diversas maneiras. Está correta, porque o pagamento, ele como principal modo de adimplemento, ele realmente não se limita apenas às transações monetárias. Ele abrange diferentes formas, como o pagamento por consignação, né, quando o devedor ele deposita judicialmente a quantia devida em situações bem específicas, e a subrogação, que é quando um terceiro paga a dívida no lugar do devedor, assumindo o crédito. E essas modalidades permitem a extinção da dívida de maneiras variadas, conforme previsão também no Código Civil brasileiro. E, por fim, a última questão que a gente vai fazer hoje diz o seguinte: se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma em que a lei processual determinar. Essa também está correta, porque quando a obrigação ela é indeterminada e não há uma cláusula específica no contrato ou na lei que defina a indenização pelo inadimplemento, o valor das perdas e danos deve ser apurado conforme as disposições da lei processual. Então, o Código Civil, ele prevê que a indenização deve corresponder às perdas e danos efetivos, incluindo também os lucros cessantes. E na ausência de um valor fixado, a determinação do montante ele deve seguir os critérios processuais adequados. Portanto, ela está correta também. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Bom, foi isso que eu propus para hoje. Algumas questões para a gente treinar o inadimplemento. Hoje foi uma exceção, então eu vejo vocês na terça, às 5h30, para a gente dar prosseguimento na matéria. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e eu consigo esclarecer para vocês, tá bom? Boa noite.